Bom, o pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos estar aguardando aí o pessoal fazer as conexões. Bom dia, pessoal. Débora, Eduardo, Elisângela, o Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos ver como que vai Abre. ser a presença, né? Que fazia tempo que a gente não fazia à tarde. Verdade, né? É, acho que a última que a gente fez à tarde, acho que o ano passado a gente não fez nenhuma à tarde. E vamos ver, o pessoal tem pedido, né, para fazer em outros horários, então vamos testar esse horário aí. Olá, Fábio, boa tarde. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Alex Tudo e bem? Olá, boa demais. tarde. Pessoal, o chat está aberto aí também. Ah, para o pessoal se apresentar, né? Bacana. Isso, exato. Vou ver quem está aí. Boa tarde a todos. Se vocês puderem falar De onde é, né? onde vocês são, já ajuda a gente aqui. Ah, o Ronei da ADV, a gente se encontrou no presencial, aqui em São Paulo, hein? Felipe é de Fortaleza. Tava falando aqui pro Alex que eu tô com a voz meio estranha. Acho que vou ficar com uma gripinha aí. Não sei se vai se concretizar. Mas esse tempo, quando começa a ficar mais seco, para mim é mais complicado. Sempre vem uma sinusite aí de última hora. Essa mudança agora é essa época, né? E o Frio do É, eu Sul? sinto. Kátia esteve Tem lá no Sul, alguém. fez. Vamos ver quem está aí. Olha, Santa Catarina, aí. Apareceu. Pessoal. É. Estavam lá na Lift Road, será? Ô Blumenau. Débora, meu marido foi até Ribeirão hoje. Tá aí, tá voltando. Foi levar uma caminhonete aí até Ribeirão. Fa- Falou que só não parou no Pinguim porque eu não estava junto, porque a cervejeira da família sou eu. Pinguim tem comando Infoleve, né, Alex? Elevadorzinho Pinguim lá tem não comando tem. e leve. Bastante É, tempo já. é um elevadorzinho pequeno, mas mesmo assim, né, de muito prestígio, né? É icônico, Todo né? mundo fala, né? É. Com esse prestígio. O Eduardo da Drive Tech, lá de Blumenau, de Santa Catarina. É, gente, a gente foi na Lift Road Show, né? É, Foi tão bom, nossa, tava muito legal, bem organizada, um evento ágil, dinâmico, né? Foi bem legal. Eu leve logo na entrada. tipo, bastante gente, a turma do Sul, e alguns que foram lá aproveitar, né? O lugar bonito, né? Então foi. É interessante esse modelo da Lift Road, né? Eu acho, né? Vai em cada vez numa cidade, né? Uma feira menor, mais fácil também, mas acaba encontrando todo mundo, que é o importante, né? Mas eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas fora de Santa Catarina. Tinha bastante gente de fora, né? Gente do Rio, de Salvador, de Minas. Tinha gente bem do Brasil, assim. Imaginei que fosse reunir mais o pessoal mesmo do Sul, né? Pela proximidade. Foi bem legal, adorei participar, foi muito legal. Você vê a sua palestra de captação, né? Foi bacana. É. E essas feiras sempre são legais, a gente encontra pessoas que a gente fazia tempo que a gente não via, né? Refaz contato, porque o dia a dia vai exigindo, né? E a gente acaba deixando de fazer contato com algumas pessoas, né? Então, é muito bom, adorei, foi muito legal mesmo. Você, então, conhece todo mundo, né? Só da China, conhece. Só da ex-empresa, como você fala, né? Você ou fazia É, treinamento lá, né? Então acaba conhecendo todo mundo. Que nem o Alex, que é tão conhecido aqui, né? Faz treinamento e fica conhecido, né, Alex? Pois é. Falar eu nisso, acho Conhecido que o Alex, Alex é faz mais conhecido do treinamento. que eu. Todo mundo pergunta dele. Se o Alex não veio, fala, ó. falando nisso, estaremos em Recife o próximo mês, hein? Opa! Que dia que é, Alex? Opa!
Peraí que eu O que é preciso lembrar treinamento aqui. lá, Alex? Geralmente Presencial. a gente faz ali uma semana de treinamento técnico, né? A Uhum. gente vai falar sobre comandos, inversores, URM. Tem o prático do inversor, prático do RM, não é isso, Alex? Exatamente. Então, o Deixa pessoal eu de pegar Recife, que as inclusive datas. ontem estava. Recife estava agitado, não sei se você soube, Kátia, né? Porque teve uma. Como teve um acidente o mês passado lá, um acidente fatal, infelizmente, né? Um técnico, Foi, um foi, técnico que foi, era dono da empresa também, né? foi na empresa. É, Um ex-Schindler ele. também, ele tinha trabalhado na Schindler. Você conhecia? Não pessoalmente, mas eu lembro dele da época da Schindler. É, me parece uma fatalidade, ter um choque na cabine ali, acho uma coisa que parece bem rara, né? Mas lógico que acidentes acontecem, né? Temos que prevenir, mas esse acho que foi muito azar, realmente. Esse tipo, né, de acidente. Mas o fato é que o Ministério do Trabalho ontem chamou todas as empresas, fizeram uma Hum, palestra lá enorme, estão exigindo um monte de coisas, né? Inclusive treinamento, né? Que é um grande problema, né? Mas como você dizer que um técnico é capacitado, né, de elevador, se não tem treinamentos oficiais, né? De, sobre essa capacitação, né? Mas geralmente é dos próprias empresas que fazem, né? Então, mas é um questionamento aí importante, né? Então, chamaram sim. todas as empresas, enquadraram, gastou, fizeram uma palestra enorme com os riscos que tem, foi, não sei quem está aí de Recife agora, dá para saber melhor que eu, né? Mas isso Não tende a estava sabendo respingar em não outras do, regiões, viu? não É. estava sabendo desse chamado público, não. Uhum. Hum, Foi muito, público muito, das empresas, né? Que também tem isso, até isso é, também. Recife, não sei se tem, parece que não tem uma regulamentação que nem São Paulo e Rio, né? Que a empresa é credenciada para manutenção de elevadores, o que é diferente de outros lugares que abriu a empresa, claro, tem registro na prefeitura, mas não com esse específico fim, né? Infelizmente, é só nos na, acidentes que o pessoal dá importância, né? na Lift Roadshow também teve bastante essa conversa, né, da regulamentação, né? Inclusive o último painel, que eram as 4 pessoas lá, falando sobre isso, né? Sobre como as cidades se organizam aí para ter órgãos, né? Como tem aqui o CONTRU, o GEM, né? Esses órgãos municipais. Olha lá, o Maurício Zen está falando. Ô, Maurício Zen, meu amigão aqui, ó. Recife não tem regulamentação similar a São Paulo e Rio, infelizmente. É isso aí. E O não Zen é faltam prédios altos especialista lá, em né? modernização, hein? O Zen vai puxar minha orelha se eu errar alguma coisa em mod, hein? Ah, é? Hein, Zen? O Zen trabalhou muito tempo na parte de processos de modernização. Uhum. E olha que não falta prédio alto lá em Recife, né? Pois é, inclusive na Orla, né? A Orla Ou tem como uma bastante prédio viagem, uns prédios de altíssimo, né? 40 andares. Esse acidente foi até justamente na famosa Boa Viagem, né? Boa viagem. Foi no prédio lá da frente, o que também acaba repercutindo mais, né? Queira ou não, né? É, sabe como foi, né? Eu acho que esse, pelo menos para mim, pegou bastante, assim, o jeito que foi e tudo mais, que a gente conhece, né? Acidente é sempre muito difícil de assimilar, mas quando você conhece a pessoa, nossa, é bem, bem chocante. E Bom, pessoal, aproveitando para lembrar o olha, pessoal, né, Kátia? Lembra, talvez quem não teve a oportunidade, a Kátia fez uma palestra muito importante sobre como agir no momento de uma situação, né? Como essa, quem pega a empresa de surpresa, né? Lógico que o acidente não volta atrás, mas já é uma grande coisa a empresa estar preparada para agir numa situação emergencial, né? Então, é, está aí gravada, né, no nosso canal, né, Alex? No canal Conversa de Elevador também, né? No canal da Isso mesmo, Kátia. é. Então, já que tivemos esse caso aí, é importante relembrar, está sempre vendo aí, a Kátia já trabalhou nessa parte, né, na ex-empresa, né, não só no treinamento, mas você assessorava essa parte, né, Kátia, de situações, como é que você chamou? De situações de gerenciamento contingência, de gerenciamento de crise gerenciamento de que a gente crise, é. chama, né? Uhum. Então,
tem dois. O acidente ele tem, claro, a parte mais importante e fundamental, que é a gente trabalhar para que ele não aconteça, né? Isso é a parte mais importante. Mas a empresa tem que estar preparada caso ele aconteça. Então, como se Uhum. posicionar, como você fala com a imprensa, né? Porque aparece mesmo, né? Televisão, por incrível que pareça, hoje as redes sociais são tão fortes, mas aparece televisão. O próprio corpo de bombeiro, quando tem um resgate, ele acaba atraindo muita gente para ficar sabendo. Então, a gente tem que saber como lidar com isso, né? Assim, o problema do acidente, claro, tem a vítima em si, que é terrível, mas as consequências para a empresa são muito cruéis também, né? Então a gente tem que saber como lidar aí com isso, porque às vezes uma empresa fecha por conta de um acidente, né? Então é importantíssimo a gente saber lidar com isso. Mas é isso, se você tá disponível aqui no YouTube, tanto no canal da Infoleve quanto no Conversa de Elevador. Ó, o meu amigo José Carlos Absoluta. É sempre aí, O né? José Carlos, eu Uhum. sempre conto com ele. Uhum. Ele não me deixa sozinha, ainda bem. Eu posso ficar tranquila que ele vai estar sempre aqui comigo. Deixa eu só E hoje responder vamos uma falar pergunta. de. O Fábio tinha me, Perdão. per... Deixa- o Fábio tinha me perguntado Oi. aí sobre Ah, Recife, né? data. As datas, a data de treinamento vai ser de 14 a 17 de maio, tá? Então, o pessoal que é de Recife aí, pessoal da área técnica, sejam todos bem-vindos e convidados aí a participar presencialmente dos treinamentos técnicos em maio. Muito bom. Beleza. Bom, o E pessoal está hoje vamos falar de entrando aí. fidelização, né? Eu lembro que você ficou impressionada, né, Kátia, que eu te contei que a, a gente teve que fazer uma atualização aí de inversores e quando foi ver, 3 anos depois, a, a grande maioria das empresas ainda estava com a manutenção do prédio que fez a modernização, né? Então, além do negócio da modernização, gerou uma fidelização aí de anos, né? Que o cliente fica satisfeito, acaba o problema dos elevadores, né? Resolve boa parte. Então, essa melhoria é um ótimo negócio também, não só do ponto de vista da modernização, mas da fidelização, que acaba não voltando, também dificulta, né? Voltar até para sua ex-empresa, coisa do tipo, né? A modelização é um negócio excelente para fortalecimento de marca, né? De mostrar que a nossa empresa é tecnológica, que está preparada para atuar com essa tecnologia mais moderna. E para fidelizar cliente, né? É isso aí, né, Fábio? O percentual é altíssimo, né? De Uhum. fidelização de cliente, né? Passa dos 90, né? Dos Estava 90% 90, aí. uns 90% Olha. estavam ainda com a mesma empresa, né? O É, resto a gente teve que você, correr atrás. Foi. inclusive, Kátia, você acabou de falar uma coisa importante, né, sobre a nova tecnologia, né? A própria expectativa social vai mudando, a própria necessidade de tecnologia vai mudando, né? Hoje, por exemplo, o pessoal chega ali na sexta-feira, na quinta-feira, já quer pedir uma comida diferente, né? Quer pedir uma pizza à noite, né? E hoje muitos edifícios não permitem que o entregador suba, né, até o apartamento, né? Tem até uma briga sobre isso, né? Mas já tem até soluções para isso, né, Fábio? Então o Alex vai mostrar aí o que. Tem prédio aí no Nordeste que eles fazem um elevador, tem até o tal elevador delivery, né? Então você faz um elevador só para mandar a pizza. Lógico, para prédios de alto padrão, né? Mas um investimento bem alto, né? E esse aqui é uma solução que está aí já se aplicando em outros lugares do mundo e aqui já chegou, né, Alex? Parecia aquela coisa dos Jacksons, mas não é, né? Então vamos ver. Exatamente. Vamos ver aqui. Já é Deixa eu... realidade, né? Já é realidade. Você só me dá um feedback se o som vai estar tá ok aí. Pera. Acho que não. Som não. Acho Não que o saiu o som não som? veio, Alex. Som Espera um não. Acho que pouquinho não. só. Aí eu esqueci de compartilhar com o som. É, Um minutinho, gente. Então, o pessoal saber agora. aí, na sede do iFood aqui em São Paulo, na verdade em Osasco, né, cidade do lado,
tem comandos Infolab, e a gente vai ver já o que aconteceu lá. Robô se conecta com o comando Infolev para fazer a chamada. Infolev Elevadores, desde 1991 buscando inovações para atender um mercado de elevadores em constante crescimento. Hoje os comandos Infolev se conectam com robôs entregadores, integrando os edifícios e atendendo às necessidades dos seus clientes. Atendendo a indústria 4.0, a conectividade que antecipa o futuro já é possível nos equipamentos Infolev. Indo além de um cérebro para os seus elevadores, a Infolev integra tecnologia de ponta, suprindo as necessidades e as tendências tecnológicas mais atuais. E é isso aí, gente. Então, uma comunidade, né, hotéis já estão usando esse robô, né? Então ganha muito, vamos dizer, automatiza, né? Então não tem que ter um funcionário para levar, não tem o risco de estar alguém levando, e ele chama o elevador e entra. Se ficar alguém na frente, ele não entra, ele chama o elevador novo se precisar, desce no andar dele, procura, muito interessante, né? E claro, tem que conectar com o comando do elevador, que ele vai entender a chamada e saber para onde o elevador quer ir. Então, já está disponível. A tendência é essa, não é futuro, não, já é realidade. É isso aí. Kátia, é o seu som. Desculpa, isso é uma modernização, né? É uma forma de a gente associar o nosso nome também com alta tecnologia, né? Vamos lá, vamos começando, aí o Vamos lá. pessoal vai entrando e a gente Uhum. retoma. Pessoal, como que nós fazemos aqui para quem é a primeira vez, mas eu acho que a maioria aqui já me conhece. Vou compartilhar aqui a minha tela. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode ir escrevendo aqui no chat. Se for alguma coisa que não dá para esperar até o final, o Alex me chama. Mas se for perguntas assim para contribuição, a gente lá no final dá uma paradinha e aí discute, lê o que vocês estão colocando aqui, as questões das dúvidas e tudo mais. Então, vamos seguir aí essa forma de apresentação, tá? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Hoje a gente, como a gente falou, a gente vai falar de modernização, como a gente faz aí para a modernização ser uma fidelização do nosso cliente, tá? Então, a gente vai buscar aí a fidelização do cliente através da mod. Essa parte vocês sabem, né? A gente tem como propósito compartilhar todo esse conhecimento que nós temos para o maior número de pessoas. Então, esse é um propósito da Infolev e que tem bastante conexão com o trabalho que eu faço. Então, por isso que nós estamos aqui praticamente todos os meses, tem muito conteúdo para vocês. A gente fez treinamento presencial aqui em São Paulo, a gente fez no Rio, nós fizemos também em Salvador. Então, conforme a gente vai tendo essa oportunidade, a gente vai pessoalmente. Mas enquanto a gente não chega na cidade de vocês, né, a gente vai fazendo esse online que tem funcionado muito. Até atualizei aqui a minha foto, das fotos que a equipe do Alex fez de mim aí, estou toda bonitona no painel da Infolev. E eu sou jornalista, né, de formação, trabalhei na Elevadores Atlas Schindler por mais de 20 anos, tenho muita experiência aí em gestão de vendas e marketing estratégico, e já faz 4 anos que eu venho atuando aí como consultora independente. Então, o meu dia a dia hoje tem sido fazer treinamento para as empresas de elevador, então tenho muito treinamento aí de atendimento, tanto na parte de vendas quanto na parte de mesa de chamado, tá? E faço muita coisa também sobre inteligência emocional. Inclusive, hoje de manhã eu estava fazendo um treinamento aí, não é para o segmento de elevador, sobre inteligência emocional, porque daí a gente fala de habilidades comportamentais, tá? Tem o canal Conversa de Elevador. Quando eu tirei esse print, estava em 568 inscritos, a gente já chegou a 570. Lá tem muito conteúdo, 249 vídeos já postados aqui, e eu tenho feito um equilíbrio entre vídeos mais longos e vídeos mais curtos para vocês captarem as informações lá, aquilo que
for necessário, a gente já pega mais rápido. Inclusive, essa semana me perguntaram, né, sobre a cláusula de fidelidade. Aí eu mandei o vídeo que a gente fez, um treinamento aqui na Infolev, aí o pessoal, é muito longo, né? Estou precisando especificamente do conteúdo. Aí eu gravei ontem uma coisa mais curtinha e ainda hoje eu vou postar para vocês lá. Então tem todos esses segredos comerciais estão lá disponíveis, né? Bom, já fiz aqui o enrolation para esperar mais gente entrar, mas agora vamos entrar no tema mesmo. Eu separei cinco pontos para a gente discutir hoje, né? Uma pergunta para vocês, para a gente fazer uma reflexão. Como que vocês tratam a modelização dentro da empresa de vocês? Se é um produto ou se é uma linha de negócio, eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença dessas duas coisas. Como que está a estratégia de prospecção de vocês, de modernização? Quando a gente deve criar necessidade de mod num cliente que já está na nossa carteira, como cuidar dessa estratégia de fidelização e os cuidados internos que a gente precisa ter também em relação a esse produto, tá? Então, pergunta aqui. Na empresa de vocês, se quiser escrever aí no chat, pode escrever. Modelização é mais um produto, mais uma forma de ofertar, né, um produto dentro da empresa de vocês, ou é encarada como uma linha de negócio? Por que que a gente faz essa pergunta? Porque a modelização é mais um produto, a gente oferece a modelização, assim como a gente oferece o reparo, assim como a gente oferece uma troca de contrato de manutenção integral para uma manutenção sem peças, né? E mais um produto que a gente tem ali à nossa disposição, né? A gente pensa dessa forma, o que eu tenho visto na maior parte das empresas aí, é que acaba sendo uma venda mais reativa, né? Ela não tem uma estratégia proativa de apresentação da modernização. E a gente está dependendo muito do apetite do consultor comercial ou da necessidade do cliente, né? E o que acontece quando isso a gente fica muito refém aí ou do consultor ou do cliente, né? O consultor tem uma habilidade na venda de modernização, ele vai ter medo de apresentar a modernização porque ele tem fraquezas ali para garantir que aquela venda aconteça. Então, ele tem medo até de perder aquele cliente, né? Para o cliente comentar sobre modernização, pode ser que essa necessidade foi plantada na cabeça dele por outra empresa, por um concorrente. Então, a gente acaba saindo atrás, né? A gente pensa na modernização como um produto, a gente vê esse ciclo de acontecimento, de processo dentro da empresa, né? Então, se a minha empresa vende um produto novo, eu vendo e instalo, começa aqui por esse ciclo, né? Ou se é prospecção de multimarcas, ele nasce aqui. Eu vou fazendo a preventiva, periódica, vou fazendo a manutenção corretiva, vou fazendo venda de peças. Quando eu percebo que já está no momento ali de oferecer uma modernização, eu ofereço a modernização. O ciclo continua. Nesse caso, claro que a modernização é muito importante, porque ela, de qualquer forma, se ela tiver um processo bem desenhadinho dentro da minha empresa, ela vai fidelizar o cliente, como a gente falou no começo, como o Fábio comentou, né? Então, ela é importante porque ela segue esse ciclo. Mas nesse ciclo, a gente pode perder a chance de fazer mais modernizações, que a gente tem aí clientes que poderiam querer a modernização, ou até cliente para concorrência antes da nossa modernização ter sido ofertada. Então, a ideia, né, do modelo básico é que a modernização ela não está aqui como torneira para trazer mais clientes para a minha carteira. Eu fico mais buscando o cliente na venda do elevador novo ou na prospecção de novos clientes. E a modernização ela vai acontecer mais naqueles clientes que estão na minha carteira. E aqui
Se eu não tenho uma equipe preparada, não só o consultor, mas as pessoas que estão trabalhando para mim, pode ser que tenha colaboradores técnicos, às vezes até o supervisor técnico, que tenha resistência em relação à modernização, né? Isso era visível, né, na empresa em que eu trabalhei por mais de 20 anos, como existiam pessoas que eram resistentes à modernização. E aí a gente perde a oportunidade de oferecer um produto melhor para o cliente, de reduzir é, chamados e tudo mais, e reduzir perda também, tá? Então, esse é o modelo básico de sustentação de carteira que eu tenho visto aí na maior parte das empresas multimarcas que eu tenho acompanhado, tá? Qual que é a proposta aqui de reflexão para vocês, né? Gente olhasse a modernização não só como mais um produto, mas um produto que acontece, né, quando o equipamento já está pedindo ou quando o cliente vem com a necessidade, né? E se a gente transformasse ela numa linha de negócio? Na empresa em que eu trabalhei, existiam as 3 linhas de negócio, né? O que são 3 linhas de negócios? A venda de novos equipamentos, a manutenção preventiva e corretiva e a modernização. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com linhas de negócio, de negócio que elas estão embaixo de um mesmo chapéu, é uma mesma empresa, tem os mesmos, né? Vou até um guarda-chuvinha aqui, tá? É a empresa que tem os mesmos objetivos e tudo mais, né? Mas embaixo desse guarda-chuva eu tenho linhas de negócios bastante claras, tá? Porque eu consigo fazer todo esse trabalho, e quem já fez treinamento presencial comigo sabe, e também aqui a gente já tem treinamento sobre isso, de buscar diferenciar a minha empresa do mercado em cada linha de negócio. E isso ajuda a gente a ter estratégias mais claras e objetivas de cada linha de negócio. Então, por exemplo, das coisas que são bem interessantes, né? Nós estamos num momento de aquecimento do mercado da construção civil. Então, eu tenho conversado com empresas que vendem, né, equipamentos novos, ou unifamiliar, ou de baixo requisito e tudo mais, e elas estão super competitivas e estão ganhando muito cliente atualmente nesse nicho de novas instalações, tá? Tem isso como linha de negócio, você tem uma estratégia para esse momento, mas você sabe isso é cíclico, que daqui a algum tempo, isso pode modificar, né? Então, eu tenho clareza aqui o quanto eu posso melhorar a margem, quantos a mais eu posso vender, né? Então, eu tenho estratégias específicas. Isso não fica tão obscuro no meu dia a dia. A mesma coisa na modernização. Se eu tenho isso como linha de negócio, eu tenho clareza de quantas modernizações eu devo fazer por ano, qual que é a minha lucratividade em modernização, se muitas vezes eu vou diminuir um pouco o meu lucro, porque o meu objetivo com a modernização não é lucrar, mas sim deixar um equipamento mais estável para os próximos anos e uma carteira mais fiel, né? O que o Fábio falou, se eu faço modernização e eu tenho uma percepção de que aquele cliente fica na minha carteira por 3, 5, 10 anos, é uma forma de viver um pouco mais tranquilo, mais estável, né, no meu negócio. Então, isso é uma vantagem de você pensar como linha de negócio, e não tudo misturado, tudo bagunçado, né? Então, como linha de negócio específica, né, ligado às outras linhas, isso eu sempre falo, né, é importante que a gente tenha uma estratégia única para a empresa. Eu sei os meus diferenciais, eu sei o propósito da minha empresa, eu sei o meu posicionamento, isso eu sempre falo de posicionamento, né? Como que a minha empresa se posiciona no mercado? Minha empresa, a posição dela no mercado é uma empresa premium, né? Uma empresa que se diferencia das outras por ter preços médios e oferecer um serviço diferenciado.
técnicos mais qualificados, né? Uniforme sempre limpo, onde as pessoas olham a minha empresa, elas já identificam que é a minha empresa, ou eu tenho uma empresa no outro lado oposto, por exemplo, low cost, uma empresa mais enxuta, né? Mais voltada realmente para preço. Então, isso é o posicionamento da empresa. Quando eu olho para o posicionamento da linha de negócio, eu monto também uma estratégia que é amarrada a essa estratégia geral da minha empresa. Então, vou dar um exemplo que funciona muito, né? Se a sua empresa ela se posiciona no mercado como uma empresa que se diferencia pela qualidade, pelo atendimento próximo, pela humanização desse atendimento ao cliente, quando eu vou fazer a estratégia de modernização, eu vou buscar esses atributos dessa linha de negócio que me conectam lá com a minha estratégia da empresa, tá? E isso funciona muito na hora de eu montar todos os argumentos de venda para a área comercial, né? Eu começo a trabalhar também em precificação, o melhor momento da oferta. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Empresas que usam a modernização apenas como mais um produto e oferecem a modernização quando não tem mais alternativa, podem estar perdendo dinheiro, né? Porque como trabalha de forma reativa, na hora de fazer a venda de molde é o preço pelo preço, né? Definição de produtos, então ter clareza daquilo que eu posso oferecer. A Infolab oferece muito material para vocês, então se vocês quiserem usar o material da Infolab sobre esses produtos de qualidade, tecnologia de qualidade, vocês têm à disposição. Mas se vocês também quiserem usar esses materiais para montar o seu próprio catálogo, né, de produto ali para oferecer, é super funcional, né? Você tem profissionais mais preparados, porque você sabe exatamente aquilo que você vai treinar o seu profissional. Você tem metas claras do que você vai vender, quantas modas você vai vender, quantas vão ser reativas. Então, isso funciona muito claramente. E essa parte de produtos, precificação e indicadores de resultados. Um erro muito comum é a gente não medir os nossos resultados das empresas multimarcas, né? Quando eu entro para fazer uma consultoria nas empresas, essa é a primeira pergunta que eu faço, né? Como que estão os seus indicadores de resultado? Aí a resposta normalmente é, não, a gente acompanha o fechamento financeiro todos os meses, né? Fechamento financeiro não é indicador de resultado, né? Eu preciso saber qual que era a meta de modernização, quantas foram feitas, qual que foi a margem, qual que era a margem esperada, qual que foi a margem. Então, assim, né, tem a margem esperada antes da venda, tem a margem na hora da venda, né? E tem a margem do pós-venda. Então, se você teve um problema na hora da montagem e você teve que ficar mais dias ali, ou chamar mais gente para poder fazer a modernização, vai impactar o seu resultado. E isso é importante a gente saber. Só que a gente só vai conseguir ter esse olhar a hora que eu olho modernização como linha de negócio. Tá bom? Então, qual que é a proposta aqui, né, gente? Quando a gente está olhando modernização como linha de negócio, a proposta é a gente amarrar a modernização não só como item de fidelização de quem já está na minha carteira, mas eu utilizar todos os diferenciais de uma modernização, né, para prospectar clientes na carteira do outro, né? Lembra que eu comentei, né? Tem muita gente que deixa a modernização para ser comentada com o cliente só em último caso, né? Isso é tiro no pé, né? Porque se alguém vem e planta necessidade na cabeça do cliente antes de você, essa pessoa já saiu à frente, tá? E o mesmo a gente pode fazer com as empresas concorrentes, né? Se eu apresento a modernização antes do meu concorrente, se eu estou mais preparado para oferecer a modernização, eu já saio à frente na prospecção desse cliente, tá? Então, essa é uma reflexão que eu quero fazer com vocês, para vocês avaliarem a possibilidade de trabalhar dessa forma, né? Tem alguns clientes meus que fazem eventos com síndicos, né? Síndicos profissionais e tudo mais, e
coisa que síndico, até falei isso lá na Lift Road Show e falei também no encontro presencial na Infolab, né? De verdade, gente, o síndico profissional, principalmente, ele pede para encontro para falar sobre elevador, não, tá? Elevador, ele quer solução, ele não quer dor de cabeça, tá? Mas quando você leva, por exemplo, o síndico adora questão de lei, de norma, dessas coisas, tá? Quando você leva para ele, né, é, o gatilho, a armadilha lá que a gente fala, né, de normas, leis e tudo mais, e você inclui a modernização nesse diálogo que você vai ter com ele, você acende uma luzinha dessa possibilidade de modernizar. E a hora que ele tiver interesse, é bem provável que ele vai entrar em contato com você, tá? Bom, vamos falar aqui de estratégia de modernização, tá? Então, tem a ver com isso que eu acabei de falar com vocês, né? A ideia de plantar a modernização nos clientes que estão com outros concorrentes é muito interessante, principalmente naqueles concorrentes que têm menor potencial de fazer uma boa modernização. Aquela empresa que ela é é, é, mais lenta nos processos de modernização. Aquelas empresas que têm mais dificuldade em oferecer soluções de produtos em modernização. Se você está aqui com a gente aqui na Infolev, com certeza você tem mais produtos e mais soluções para oferecer que alguns concorrentes nossos aí do mercado, tá? E a pergunta que eu fiz, né, faço nos encontros, assim, né? Se a gente dá uma olhada à nossa volta, né, empresa que tem mais dificuldade em oferecer boas soluções de modelização para o mercado, que ela é mais lenta nas soluções, que ela tem preços mais altos, que ela tem muita dificuldade para entregar a modernização num prazo que o cliente quer. Eu só vou dar uma dica. Eu trabalhei lá e tem gente que está aqui com a gente também que já trabalhou. E a gente sabe como que é essa linha de negócio dentro dessa empresa. Estou dando um exemplo, tá? Mas vocês podem conhecer outras empresas que estão bem nesse formato, né? Então, prospectando fora da minha carteira, o risco que eu tenho, né? De receber um não. Mas o não eu já tenho. Agora, poder colocar uma setinha na cabeça de um cliente sobre um produto que a empresa atual que presta serviço para ele lá não é capaz de oferecer a mesma rapidez, a mesma qualidade, a mesma solução de produto, a gente não coisa, né? A gente está só fortalecendo a nossa imagem como uma empresa que tem boas soluções aí em modernização, tá? Então, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a modernização é de verdade o nosso principal diferencial de mercado, né? Eu não conheço todas as empresas que estão aqui com a gente, mas eu sei que boa parte tem soluções incríveis aí de modernização que, principalmente as multinacionais, têm muita dificuldade em oferecer, tá? Então, a modernização, além dela fidelizar, né, o cliente que está na nossa carteira, ela é uma forma incrível de prospectar, né? Então, o que eu comento, a gente tem estudado muito como a gente moderniza, atualiza a forma de prospecção, porque aquele porta a porta que a gente fazia no passado, ele já não tem trazido tantos resultados, né? E na minha cabeça, a modernização é uma das alternativas para a gente conseguir nadar no oceano de equipamentos que estão ali com as multinacionais, tá? Então, para mim, ela é uma alternativa fantástica de prospecção, tá? Então, por que não, né, fazer um abre-portas aí do cliente, né? Utilizando alguns benefícios da modernização, né? Algumas perguntas, assim, por exemplo, essa questão da entrega
do iFood, né? Que o Fábio e o Alex mostraram agora para a gente, pode ser que boa parte da nossa carteira não queira, né, esse produto, não veja necessidade. Mas só de ver esse vídeo, isso traz uma solução para o cliente. Ô, Kátia, o seu áudio tá E dando, e o seu fala do vídeo, abre portas. Oi? Kátia, seu áudio e o vídeo tá dando umas Alguém? travadas. Você falou, Alex? O áudio e o vídeo tá dando umas travadas. A minha voz está Conseguiu? dando travado? Deixa eu só parar Tá. aqui um pouquinho. Vou. Eu estou no Tanto, Wi-Fi aqui. tanto o áudio Voltou? quanto agora tá meio normal, mas tanto o áudio quanto o vídeo tá dá umas travadinhas de vez em quando. Ah, eu vi o. Mas a minha internet está alta aqui. Vou voltar. Qualquer coisa me avisa, tá, Alex? Aí eu vou para outro lugar aqui. A minha Tá ok. internet parece que tá alta aqui. Então, a gente poder utilizar, né, a modelização como esse abre portas. Então, hoje, basicamente, o que a gente oferece para o cliente como abre portas para apresentar a nossa empresa é fazer uma vistoria visual de como que aquele equipamento está hoje, né? Então, pensar um pouquinho fora dessa única caixa que a gente tem e oferecer outras possibilidades, né? Da gente poder ir lá dar uma olhada se aquele elevador está apto para receber, por exemplo, um componente como esse, né? Isso é um abre-portas mesmo, a gente poder abrir as portas para entrar no cliente e poder falar um pouco mais da nossa empresa, tá? Então, quais são as sugestões aqui? A gente plantar a semente de modernização em clientes de outros concorrentes. Para mim, essa é a maior sacada. Não, vocês não perdem nada em associar a sua empresa como uma empresa que oferece as melhores soluções em modernização, tá? Só ganha, só tem ganho de marca de poder falar que vocês atuam com a melhor tecnologia em modernização, as melhores soluções, né? O preço mais justo, né? Pelo que vocês ofertam e o preço que sai. Então, assim, funciona muito fazer essa amarração, né? Oferecer uma avaliação para identificar se a modernização seria uma alternativa naquele momento. Isso é uma grande sacada. É a gente não partir do princípio que eu vou trazer aquele cliente para a minha carteira obrigatoriamente a partir da modernização, né? Mas como uma abertura de portas para eu poder estar lá naquele cliente e avaliar qual que é o melhor momento para eu oferecer uma modernização, né? Se apresentar como especializado em oferecer a melhor modernização. Isso eu tenho visto pouco, tá, gente? No material de divulgação das empresas multimarcas, né? Se colocar mesmo como especializado em modernização, como uma referência em modernização. E tem empresas fazendo muita modernização aí e não utilizam esse benefício para diferenciação de marca, né? E focar nas vistorias de itens de norma ou componentes obsoletos. Então, muitas vezes o que a gente não fala para o cliente, isso é um grande argumento de modernização, é que não é que a gente não tem acesso a componentes, é que tem alguns componentes que eles vão ficar obsoletos e vão ser encontrados no mercado mesmo. E vocês sabem disso, vocês vivem algumas tecnologias nessa realidade, né? E quando a gente tem realidades como essa, a gente tem que trabalhar a cabeça do cliente, que uma hora ou outra ele vai ter que modernizar, seja com a gente ou com outra empresa, porque vai chegar um momento que ele não vai ter mais componente para substituir ali, tá? Por que que funciona, né? Porque, assim, um dos grandes problemas e soluções de modernização é que nem sempre o
o síndico, o cliente, ele entende que ele precisa de uma modernização, né? Por mais que a gente tenha problemas, né, de dizer para o cliente que ele não é refém das multinacionais, que a gente também tem acesso a peças em componentes e tudo, todas essas coisas, né? Isso ainda é mais fácil da gente comunicar isso para o cliente do que a gente criar uma necessidade de modernização na cabeça daquele cliente, tá? Só que a partir do momento que a gente planta essa semente, né, de que já é necessário, dificilmente o síndico vai desistir dessa ideia. Isso, na época que eu trabalhei lá na multinacional, isso tinha estudos claros sobre isso, tá? A partir do momento que você fala para o cliente e ele se convence que ele precisa atualizar tecnologicamente o elevador dele, principalmente a atualização da cabina, tá? Ele não desiste mais da ideia. Ele pode desistir da empresa que ofertou a primeira proposta, mas ele não vai desistir da ideia de modernização, porque a gente criou uma necessidade, tá? E aí, é o que eu já falei, muitas empresas não estão preparadas para uma modernização rápida, eficiente, que vai realmente solucionar o que o cliente está com problema naquele momento. Então, plantar essa semente na cabeça do cliente é bem vantajoso. Bom, e se não funcionar, né? Se eu planto a semente e não trago esse cliente para minha carteira, e aí não funcionou essa estratégia? Muito pelo contrário, gente. Quando a gente associa a nossa marca a uma modernização, eu sou especialista em modernização, eu estou preparado para fazer a melhor modernização, eu tenho o melhor prazo, a gente está associando o nome da nossa empresa à tecnologia. As pessoas, em geral, o consumidor, em geral, tem essa necessidade de estar com empresas mais tecnológicas nos dias atuais, né? Então, assim, eu comento com vocês, né, que logo mais, falta pouco, o cliente já vai começar a ter muita dificuldade de ter empresas no seu condomínio que ainda são muito analógicas, muito papel, né, que ela não se comunica através da parte digital, né, assinatura ainda muito em papel, porque aos poucos esse portal está fechando, né? A gente vai cada vez ficar mais tecnológico, a gente vai querer cada vez mais serviços tecnológicos. E quando a minha marca ela está amarrada com tecnologia, eu me diferencio dos demais, tá? Eu também consigo amarrar a minha marca à preocupação com segurança, né? Mesmo se eu não ganhar esse cliente, eu vou mostrar para esse condomínio que a minha empresa é preocupada com segurança, né? Em consideração, principalmente as multinacionais, com certeza os valores ofertados pelas empresas multimarcas é muito mais acessível. Até porque as multinacionais têm dificuldade em adaptar escopo, né? Os escopos são muito rígidos, né? E nós temos mais facilidade de fazer essa adaptação de escopo. Então, os nossos valores são muito mais acessíveis. A gente consegue fazer modernizações parciais e tudo mais, né? Isso sem contar as soluções mais adequadas que eu já falei. Então, mesmo se você não ganhar nesse momento a modernização, ainda assim esse marketing, né, para você vale bastante a pena, tá? Eu estou vendo aqui que tem alguns comentários. Tá, depois eu vejo, não é nada urgente. Fiquei com medo de a minha internet estar travando aqui de novo. Então, 5 dicas aí essenciais para a linha de modernização, né? Então, pensa na modernização para novos clientes como se fosse um negócio. Se você tem uma equipe que já faz prospecção de clientes, né? Se você tem aquele comercial que bate porta em porta, que ganha comissão por prospecção, trabalha com ele uma quantidade de clientes que ele vai plantar a modernização ali na cabeça do cliente que está fora da carteira,
seu posicionamento buscando os diferenciais como tecnologia, né? Soluções mais adequadas, tempo de entrega. Como a gente diz, né, que um concorrente, principalmente quando ele é a referência de mercado, ele não tem tempo de entrega, ele não tem solução adequada para aquele tipo de trabalho que o síndico quer, a gente bota muitos outros questionamentos sobre a qualidade do serviço que é ofertado ali dentro da casa de máquina, tá? Então, é o que a gente fala, né? Aquela bombinha que a gente coloca lá na cabeça do cliente, tá? Crie na sua empresa um relatório mais específico de vistoria, que ele traga umas fotos do antes e depois, se aquilo fosse modernizado. Então, você pode fazer um relatório de vistoria padrão visual, né? E no final você colocar algumas imagens. Olha como ficaria o seu elevador se a gente fizesse uma modernização, né? Uma casa de máquina mais bonita, mais limpa, né? Um quadro de comando quando está muito defasado, então uma foto de um quadro de comando mais moderno, né? E a cabina, principalmente, que isso atrai bastante. Então, trabalhe o seu relatório de vistoria também para ele dar esse gostinho para o cliente, né? Foque na vistoria de normas e leis que podem atrair o síndico. Eu sei que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de entrar em leis e normas muito específicas com o cliente, mas de colocar que você é especializado, que você sabe falar sobre normas e leis, isso traz muito diferencial para a sua empresa, né? E quando a gente for entregar um relatório, e a gente está vendendo uma modernização, investe um pouquinho nesse relatório, né? Eu tenho visto que esses relatórios de mod, poxa, é um produto caro que a gente vai vender para o condomínio, né? Às vezes o condomínio está ali fazendo caixa e tudo mais, aumentou o condomínio, né? O valor do condomínio mensal para poder fazer uma modernização. E quando a gente vai fazer um relatório, a gente entrega num papelzinho sulfite, ou faz um Wordzinho e manda num PDF bem chinfrim, né? O que a gente tem que considerar é que uma modernização é a modernização para aquele condomínio. É bem possível que essa vai ser a primeira modernização depois de anos de um elevador muito antigo, né? Ou a segunda, como o Fábio fala, que nós já estamos indo para a segunda modernização, né? Mas é a modernização. Para a sua empresa pode não ser a modernização, né? Mas para ele é. Então, ele precisa ser impactado com material de qualidade. Modernização é uma linha de negócio. É como se a gente estivesse vendendo um elevador novo para um cliente. É como se a gente estivesse comprando um carro, né? Tem que ter aquela sensação do carro cheirinho de novo. Modernização é isso, né? Bom, e aí que é a grande pergunta, e no nosso encontro presencial a gente falou sobre isso, né? Quando a gente cria necessidade para o cliente, principalmente quando ele está na nossa carteira, né? Lembrando, modernização é meio que falei, o cliente começou a perceber que ele está numa necessidade, vai fazer. A pergunta é como, tá? Então, o que é um erro bem comum, né? É a gente começar a plantar a modernização para clientes que estão na nossa carteira, porque a gente tem o que perder, e a gente não está preparado para atender aquela expectativa que a gente criou. E quando eu falo não está preparado para atender a expectativa, é desde o vendedor, né? Desde do consultor comercial que faz essa venda de modernização, até a equipe que vai dar suporte para essa modernização até ela tá entregue, né? Então, eu vi já muitas situações de que o vendedor vende um sonho, né, uma ideia maravilhosa de modernização, e assim que a modernização começa, o cliente já não consegue falar com ninguém dentro da empresa, para saber por que atrasou, o que está acontecendo, né? E esse é um problemaço, tá, gente? Porque em algumas empresas, a gente conta com mão de obra terceira para executar algumas atividades na modernização, né? Então, alguma necessidade de adaptação que a gente tem ali,
E muitas vezes a gente, para baratear o custo dessa modernização, a gente contrata uma mão de obra que não é muito confiável. Mas para o cliente, somos nós, é a nossa empresa que está ali fazendo o serviço. Então, eu preciso ter essa linha de negócio muito bem resolvida, né? Então, tirando um pouco dessa ideia, né, que eu ouço de algumas empresas, inclusive ouvi lá na Lift Road Show, mas a modernização é um tiro no pé, às vezes eu prefiro nem oferecer, né? Gente, o maior tiro no pé é você esperar outra empresa oferecer a modernização. Uma hora, se o equipamento já passou dos 20 anos aí, uma hora vai cair a vontade, o desejo de atualizar, principalmente quando a cabina já está bem antiguinha, já não está atendendo, né? Porque os condôminos veem aquilo que, né, os olhos alcançam, né? O equipamento está dando muito chamado, está dando degrau, a cabina está feia, já não atende norma. Alguém vai plantar essa sementinha. Alguém vai lá e vai fazer isso por você. Então, você precisa se antecipar a isso e estar preparado a isso, né? Eu acho muito estranho quando eu ouço empresas que trabalham com manutenção de elevador dizer que não estão preparados para a modernização. É fundamental, não tem como fugir. Ou então a gente vai ficar trabalhando só com aqueles contratos muito baixos em valor médio, né? Bom, então quando que eu ofereço a modernização? Que essa é a pergunta, né? Claro que idade e tecnologia do equipamento é fundamental, né? Isso é o que vai ditar o momento para a gente começar a falar de modernização. Então, eu não vou, né, de repente, oferecer uma modernização porque o equipamento tem 5 anos de instalação, que não tem nenhuma tecnologia aí complicada, né? Eu já vi equipamento que foi lançado aí que já nasce com tecnologia defeituosa. Mas aí é só no segredo aqui entre nós, né? Mas é claro que a idade, a tecnologia que vai dar o primeiro indício, né? Mas a insatisfação com a aparência da cabina é outro componente que vai abrir também essa oportunidade da gente falar sobre modernização, né? Então, quando a gente tem um condomínio que ele é muito bem conservado, a jardinagem, pintura, tem um síndico ali muito cuidadoso, né? A gente percebe que o condomínio ele é muito cuidadoso, muitas vezes é a cabina que vai dar a necessidade da modernização, principalmente quando tem um produto que tem os botões, por exemplo, muito problemáticos. E a gente sabe que tem os botões aí de mercado que são problemáticos, né? Então, já que vai fazer uma atualização, já aproveita e moderniza e já traz uma tecnologia mais atual, né? Já falei da obsolescência dos componentes, isso a gente precisa falar cada vez mais, né? O nosso segmento não é alecrim dourado, né? Os outros segmentos têm obsolescência dos componentes, sim. A gente vai chegar no momento que tem componente que a gente não vai achar no mercado, né? Então, o cliente tem que estar ciente disso, que muitas vezes não sou eu que não tenho acesso àquele componente, não sou eu que estou demorando, ou aquele componente é caro, não é porque eu estou com margens, mas porque ele é difícil mesmo de encontrar no mercado, né? E, gente, essa era uma grande discussão na empresa em que eu trabalhei. Eu fui até lá para fora, na matriz, para discutir isso, porque existia, assim, um medo, né, de que isso ficasse cada vez em tempos menores, mais curtos. Então, uma modernização que hoje a gente faz a cada 20, 30 anos de um equipamento, isso chegaria a cada 5, tá? Então, essa era a perspectiva que se tinha por conta de obsolescência, não por conta de norma ou atualização tecnológica, tá? E aí, a gente precisa perguntar, né, um questionamento sobre o assunto com o técnico de manutenção. Existe uma ferramenta que a gente pode usar na nossa empresa que se chama sinal de alerta, né? Então, eu treino os meus técnicos a me trazerem sinais de alerta para dentro da empresa em situações específicas. Então, um sinal de alerta muito interessante é perceber quando o cliente pode vir a cancelar o contrato comigo, né? Então, ele começou a falar
que o valor está caro, começou a reclamar muito para o técnico, né? Então, isso é um sinal de alerta. Na modernização, isso pode vir também pelo técnico, tá? Pode ser que o cliente, o zelador, o síndico, faça algumas perguntas sobre modernização para o técnico e o técnico não está preparado para responder da melhor forma possível. E aí a gente está perdendo uma oportunidade aqui de vender uma modernização bem vendida, porque o técnico não sabe, não está preparado para poder falar sobre isso, tá? Ou então tem técnico, né, gente, que acha que não precisa mesmo, né? Tem técnico que gosta de tecnologia que ele já conhece, né? E, claro, o excesso de paralisações, que a gente volta lá na questão da tecnologia, né, e da idade do equipamento, tá? O momento ideal de iniciar a abordagem sobre a modernização é esses fatores, né, que só o relacionamento vai poder responder. Então, se esse cliente já está na sua carteira, você tem que monitorar esse cliente para saber o momento de você se antecipar e oferecer a modernização antes dos seus concorrentes, tá? E aí o relacionamento é você que tem, né? Então, regra de ouro, né? Clientes que estão fora da sua carteira, você não tem o que ter. Então, toda oportunidade é uma oportunidade de falar de modernização e de prospecção para eles. Seja feliz, né? Faça um bom prospecto aí sobre a sua estrutura para modernização, os testemunhais de clientes e manda ver são, né? Você não tem nada a perder, né? Para clientes em carteira, seria muito legal a empresa ter sinais de alerta que vão indicar qual vai ser o momento adequado para a gente começar a trabalhar a modernização com o cliente antes de outra empresa plantar essa sementinha, tá? Então, quando criar a necessidade para esse cliente, né? Naquele momento em que a gente sabe que não vai ser possível voltar atrás. Então, se eu ofereci uma modernização para um cliente da carteira, agora eu preciso estar preparado para dar suporte e acompanhá-lo até o final. Porque se eu coloco uma semente lá, ou um concorrente coloca e eu não dou suporte, essa vai ser uma grande chance dele escolher um outro parceiro para fazer a modernização, tá? Então, para clientes fora da carteira, o que eu gosto de fazer, né? Passar uma listagem para quem faz a prospecção, para que ele possa trabalhar em lugares que têm tecnologia e produtos que já estão com idade para poder fazer a modernização, né? Então, o tempo de instalação é bem legal. Normalmente, essas listas a gente tem até na empresa por outras historias que a gente foi fazendo. Por isso que eu falo que é tão importante a empresa multimarca começar a ter dados, gente. Porque muitas vezes eu vou fazer uma vistoria, aquela vistoria não veio para minha carteira, mas ali tem potencial de modernização. E depois, no outro ciclo de prospecção, eu posso voltar lá. Uma outra coisa que isso eu aprendi lá na outra empresa, né? A frequência do veículo da atual empresa durante o plantão naquele prédio. Quando começa a dar muito chamado, né, e tem uma certa frequência, o carrinho parado ali na frente ou no bar, fiquem atentos, ali tem cliente satisfeito, tá? Informação da insatisfação do cliente com a atual prestadora de serviço, os síndicos se falam, o técnico muitas vezes sabe quando tem prédio que está insatisfeito com empresa de manutenção, né? E a gente usa pouco o técnico como um potencial prospector aí de novos clientes, né? Isso também é bem legal, né? A gente trabalhar junto com o síndico profissional, porque ele já tem um pouco mais de abertura, pegar aqueles condomínios que ele é responsável e trabalhar bem claramente com ele sobre quais condomínios estão preparados para uma possível modernização, né? Então, esse condomínio aqui, tecnicamente, ele já tem um potencial, mas, de repente, o condomínio não tem dinheiro em caixa, né? Precisa se preparar para essa modernização. Então, a gente trabalhar isso com o síndico. Ser muito claro para o síndico profissional aquele condomínio que vocês acham que ainda não é o momento, né? Então, você já blinda aquele síndico profissional de outras empresas que venham oferecer uma modernização ali na tua carteira, tá? Para clientes em
em carteira, né? Então, cria um ranking de equipamentos potenciais da sua carteira. É muito importante que você tenha uma lista de todos os equipamentos da sua carteira e que você saiba quais são aqueles que estão com potencial para modernização. Se não for para você trabalhar, é pelo menos para você proteger da concorrência, tá? Defina parâmetros de atendimento que sejam aqueles sinais de alerta. Quantidade de chamados, paralisações, né, tecnologias mais obsoletas e tudo mais. Cria uma lista de sinais de alerta para toda a equipe, né? Então, o técnico tem que ficar alerta se a aparência da cabina está causando mal-estar lá nos condôminos. Se ele vai fazer a preventiva e tem reclamação, pô, essa cabina é muito feia, de novo botão quebrado, o técnico tem que fazer isso para dentro da empresa, porque aí pode ser uma abertura, né, para a gente poder falar de modernização com o cliente, né? Uma metodologia de apresentação dessa ideia de modernização, né? E esteja preparado com catálogos, vídeos e materiais para apoiar o síndico. Nada pior do que um síndico ser abordado por uma outra empresa sobre modernização na tua carteira e você demorar para mandar a tua proposta de modernização. Afinal de contas, quem está com aquele cliente na carteira é você. Você tinha que ter mais velocidade, você já devia saber ali o que oferecer, o que, né? Como mandar uma proposta por WhatsApp, né? Mas eu tenho que ter velocidade nisso. Deixa eu entender um pouco mais o que você está pensando. É só cabina? É degrau? O que está acontecendo aí para poder oferecer o melhor possível, tá? Então, tenha, né, uma equipe preparada para vender, instalar e acompanhar esse cliente durante todo o processo, né? A modelização, como eu falei, pode ser mais uma para você, mas para o cliente é o investimento. E chegando lá no final, né, a modelização tem alto potencial de fidelização do cliente, né? É o que eu comento. Muitas vezes, a modelização ela não como toda reforma, não é tão simples de acontecer, vocês sabem disso, né? Se o condomínio só tem um elevador, ele vai ter uma grande dificuldade no momento da modernização. Se ele tem dois, ainda assim vai ser complicado. Mas a partir do momento que o cliente passa com você, né, por essa jornada e percebe a sua dedicação para apoiá-lo nessa jornada, isso vai fidelizar muito o cliente, tá? E quando a entrega ainda é um produto que vai dar mais conforto, vai silenciar, vai resolver alguns problemas do dia a dia, aí que o cliente se fideliza mesmo, tá? Então, quando a gente usa a modernização como uma linha de negócio, a gente está mais preparado para isso. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não tenha uma faca de dois gumes, quer dizer, eu fico alegre na venda da modernização, eu comemoro com a equipe e eu entro em desespero na hora da entrega e depois eu percebo que aquela modernização foi um tiro no pé, né? E tem casos assim, né, gente? A gente tem casos de modernizações que foram muito mal feitas e que o cliente pega ranço, né? E aí ele volta correndo para as multinacionais. Isso a gente não quer, né? A gente não quer isso na nossa empresa, a gente não quer na empresa do coleguinha. A gente quer que o cliente receba o melhor produto para que ele se fidelize nas empresas multimarcas, tá? E, né, o que é uma boa modernização, né? Então, é oferecer e negociar um escopo mais adequado para o bolso e para a necessidade do cliente. Isso costuma ser um problema, porque nem sempre aquilo que cabe no bolso do cliente é o que vai, de fato, resolver os problemas daquele equipamento. Isso a gente tem que deixar muito claro, né? Então, se tem algo no escopo que não vai resolver os problemas, deixar claro quais são os problemas que não vão ser resolvidos, né? Ter fornecedores de qualidade, então por isso que a gente está aqui com a Infolev, né? De ter todo o suporte necessário durante todo o processo de modernização. É muito importante a gente zelar pela qualidade de montagem, né? Muitos problemas acontecem porque a mão de obra não estava preparada para fazer uma montagem de qualidade na modernização. Então, a gente precisa cuidar muito disso. E a gente precisa zelar pelo prazo de entrega.
Se eu me comprometi com o cliente e vai atrasar, eu preciso estar muito à disposição ali para que ele entenda o porquê do atraso, o que que aconteceu, né? Se eu conseguir dar uma data, se eu conseguir entregar antes, é melhor ainda, né? Lembrando que o elevador no condomínio, né, gente? Vocês sabem disso mais do que eu, né? E principalmente para modernizar, a gente precisa fazer uma entrega do elevador, né? É o que eu falo, né? Meu filho acabou de tirar uma moto ali da concessionária, né? Cara, você chega lá para receber uma moto, né? O cara te explica, fala como que vai ser a revisão, te entrega um manual, te entrega não sei o quê, te entrega uma capinha para você colocar, que nem vai dar na moto, né? A gente entrega uma modelização, que muitas vezes é o preço, né, de um carro, de um apartamento, né? Uma modelização de valor alto, e a gente não faz um processo de entrega legal para o cliente. A gente não comemora com o cliente, às vezes, um investimento altíssimo que ele está fazendo lá. Então, a gente precisa fazer essa comemoração. E essa comemoração, gente, também precisa ser interno. Eu falei isso no nosso encontro presencial. A modernização exige muito da equipe, né? Então, quando eu vendo uma modernização e quando eu entrego uma modernização, é importante comemorar. É importante marcar esse evento como algo fundamental para a empresa. Então, eu trouxe as 4 dicas, bem padrão mesmo, de quando a gente faz a venda de uma mod, né? Então, criar um evento formal para a entrega dessa modernização. A gente até brincou lá no nosso encontro presencial, quem estava lá ouviu. Leva um bolo de fubá e uma garrafa de café para comemorar ali com o síndico, com o zelador, né? Faz umas fotinhos do elevador para você mandar lá no grupo do condomínio e tal. Vale a pena fazer isso, né? Põe uma fita, né, vermelha e convida o síndico. Ó, a gente vai inaugurar aqui. Quem vai ser a primeira pessoa a andar no elevador novo? Eu acompanhei uma entrega de modelização recentemente que era isso. A gente teve briga no condomínio para ver quem quer ser o primeiro a andar no elevador modernizado. Então, isso é importante, se engaja, né? Produzir o vídeo de antes e depois para enviar para o condomínio. Olha o que a gente fez aqui, né? Olha como ficou a sua casa de máquina, né? Entregar manual de usuário, a gente falou bastante sobre isso, né? Manual do usuário de modernização, gente, é o mesmo manual de utilização do elevador. Mas o que você tem que provar é que agora ele está numa nova fase de elevador, né? Então, se você puder entregar, nem que seja um PDF, se você não quiser imprimir, porque é um pouco mais caro, né? Entregar isso para o cliente, tá? E se a modernização ela realmente reduzir a quantidade de paralisações, você fazer essa medição nos primeiros meses e mandando para o síndico, para o conselho lá, né, para o grupo de conselheiros lá, para poder acompanhar que realmente aquele investimento fez diferença, tá? Então, modernização como linha de negócio, a gente tem um cuidado maior em relação a isso. A gente até depois do presencial, a gente ficou conversando sobre isso e a gente discutiu, né, as dificuldades que a gente tem, porque às vezes a empresa é muito enxuta. Então, a gente não tem mão de obra para estar o tempo todo fazendo essas comemorações. Mas se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, a gente consegue pensar em alternativas. Por exemplo, você pode fazer todo esse auê de entrega na primeira preventiva daquele elevador novo, e o técnico que vai fazer a preventiva, se ele for uma pessoa que sabe fazer isso, se o seu vendedor não tem tempo, condições de fazer isso, né? Você pode usar o técnico para fazer isso. Mas eu gosto muito que seja o vendedor, tá? O vendedor, o coordenador ali comercial, né? Às vezes até o dono da empresa, se ele é se ele é um dos sócios da área comercial, ele fazer essa entrega. Eu acho que fica muito legal. E aí a fidelização funciona super bem, tá? Os cuidados internos, né, gente? Que mais uma reflexão aí para vocês, né? São só perguntas, tá? A sua empresa está dimensionada para quantas modernizações, né? Você já tem esse número distribuído no seu ano, né? A sua equipe, todos, estão alinhados sobre os benefícios da modernização? Coloquei todos aqui, né? Desde a chamada até o engenheiro, se você tem engenheiro, tem que estar no mesmo parágrafo da modernização.
Não é raro eu ir em empresas que uns falam de modernização como coisa boa e tem gente, não, aqui a gente não gosta não, não. Tem técnico aqui que não quer modernização, tá? Você tem pessoas preparadas para vender a modernização e comprar os componentes, né? Isso também é um erro bastante real nas empresas multimarcas, né? A área de compras, às vezes, ela está subdimensionada, né? Quem faz é o proprietário, às vezes é um almoxarife, ele não está muito preparado, e aí a gente deixa muito isso acontecer no piloto automático, quando a gente vê, acabam acontecendo erros, né? A precificação da sua modernização, como que tá? Nada pior do que a gente imaginar que a gente vai ter lucro e depois a gente ter prejuízo, porque a gente não dimensionou bem a nossa modernização, né? Isso tem muito a ver com a equipe de montagem. Eu preciso ter uma equipe de montagem dimensionada para as modernizações que eu preciso fazer, né? E os processos de verificação da qualidade da modernização. Esse é um ponto, gente, que eu vi que algumas empresas não têm, né? Que é o protocolo de entrega da modernização, né? Alguém fora da equipe de montagem deveria fazer um checklist ali de tudo como a modernização está, né? Então, ela deveria ser entregue a modernização para a área de manutenção do elevador. Então, o representante da área de manutenção e quem fez, né, a montagem deveriam juntos passar lá e dar uma checagem geral e aí fazer o protocolo de entrega. O protocolo de entrega é obrigatório por conta da garantia, né? Vocês sabem, mas nem sempre é feito com esse cuidado todo, né? Eu já peguei empresa que o protocolo estava perdido. Então, o que se contava era a data da primeira preventiva como início da garantia depois da entrega. Isso é um problemaço, tá? Porque vai ficar o diz pelo que não disse quando não tem um protocolo de entrega assinado pelo cliente, tá? Então, são os cuidados internos, né? Então, gente, a dica final aí, né, é que ela precisa ser encarada como um produto se a gente quer profissionalizar a nossa empresa, se a gente quer ser realmente uma empresa diferenciada no mercado, né? E ela é fundamental para manter a sua empresa estável no segmento. Seja porque você quer, porque é uma linha que você gosta, porque você sabe que ela te traz lucro e fidelização, ou seja, porque você não gosta, menos tempo ou mais tempo, algum cliente vai te pedir aí um help para você falar sobre uma proposta de modernização. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente precisa estar proativo nessa coisa da modernização, tá? Bom, é isso. Meus contatos estão aqui para vocês. Meu WhatsApp, tem muita gente aqui no grupo que eu vi o nome, já tem o meu WhatsApp, fica à vontade em entrar em contato comigo. E aqui também os dados da Infolev, né? O site, a IVA, que a gente já falou bastante sobre ela, e o apoio aí da Infolev para vocês divulgarem materiais aí de modernização. Bom, eu vi que o chat estava bombando bastante, e aí eu não fui lendo, vamos ver o que que tem aqui de coisas para a gente comentar. Acho que a entrega deve ser feita pelo consultor. O cliente é meu e preciso ter tempo para os meus clientes sempre. Carla, concordo totalmente com você, tá? O consultor, nessa hora, ele vai ser, assim, essencial para a gente poder fazer uma entrega que vai fidelizar o cliente, tá? Então, essencial. É que, muitas vezes, quem vende, né, é o mesmo pessoa, é o dono lá da empresa. E aí ele não consegue associar isso no seu dia a dia, mas eu super concordo com você. A Elisângela falando que ela lembra do bolo de fubá com café. É isso aí. A gente caça com aquilo que a gente tem à nossa disposição, gente. Sempre bolo de fubá, não, pode ser umas carolinas também, se for uma modelização mais sofisticada, né? Umas bombas de chocolate, alguma coisa assim. O tempo do computador parado para modelizar, foi a própria Infolev que falou, tem muitas variáveis, tais como quantidade de paradas, escopo da modelização, mas uma modelização típica, o ideal é fazer em 30 dias. Gente, e isso é uma vantagem das multimarcas, tá? Tem muita multinacional aí fazendo modelização com prazo muito mais longo do que isso.
E o cliente, a partir do momento que ele tomou uma decisão de modernizar, ele quer o mais rápido possível a solução entregue. Então, Não, o isso é um pior, grande Kátia, diferencial. o pior é que, na verdade, você, né, por exemplo, eu vi a proposta da sua antiga empresa, mas ela não diz nada quanto tempo vai ficar o elevador parado. Ela diz a data máxima que ela vai entregar o serviço. Mas quanto tempo vai ficar parado, ela não põe nada, nenhum compromisso, não. Eu não sei se mudou. A que eu vi era assim. Você deve saber melhor que eu, não sei se está, ou também se as atuais. Mas é engraçado, né? Para as empresas menores, precisa dizer quantos dias vai parar, etc. Tal. Para os outros, né? Ah, não, o que for tá bom ainda. Né? Eles vão fazer o melhor possível, né? E assim por diante. Não, é bem provável, porque você usa só aquela data final ali É, a de data final. Então, entrega, mas uma né? coisa muito importante, não é só a data final, realmente, quantos dias fica Uhum. parado. Foi muito bem lembrada aí a pergunta, né? Porque isso é o impacto, né? Esse é o É, impacto. o Porque enquanto eu estou transtorno com que vai equipamento. ter, né? Exatamente. Que enquanto eu estou com equipamento antigo, mesmo ele capengandinho ali, ele está funcionando. A partir do momento que eu tiro ele de funcionamento, né? Aí ele impacta altamente, né? É, e tem muita A gente que Infoleve faz em uma semana, às vezes o prédio é poucas paradas, um elevador só, o pessoal faz em uma semana mesmo. Se prepara não, eu bem, já vi modernização até mais três, rápido que quatro isso. dias, gente. É. É. Até porque a gente marca, quanto mais rápido ela conseguir fazer, para ela é vantagem também, né? Uhum, Então, se ela tem equipe especializada, o produto está todo lá, ela não tem que ficar prorrogando aquilo, né? uhum. É, Aí então, o mas Evandro verifica aí perguntou, se a empresa grande disse quanto, não disse só a data que vai entregar, mas se disse realmente quanto tempo fica parado. Geralmente não coloca. eu acho bem, E é um bem importante comparativo, porque falando, geralmente as empresas independentes são mais ágeis, né? É um né? diferencial. Aí aqui o Robson falou além do aspecto financeiro como investimento, mas tem a valorização do imóvel, né? Aí acho que você até já comentou aqui que é a estimativa de 10% do imóvel, né, de valorização. Isso vai depender muito de como que estão as condições ali do imóvel, né? Quando a gente pega um síndico que está fazendo uma revitalização do prédio como um todo, esse 10% pode chegar a 30% e tudo mais, né? Ah, não, essa Elevador é uma estimativa aí, parte disso, né? eu compartilhei um arquivo aí, que justamente é uma reportagem do Globo, aí ele cita cada item, né? Então, no caso, ele fala em 10% a parte do elevador, né? Mas é lógico, outras modernizações do prédio também vão valorizar o imóvel também, claro. Mas ele É. cita E aí mu- separado. Então, tem esse arquivo aí, estamos compartilhando, né? e mudança de síndico, né? Entrada de um síndico profissional é sempre um momento ideal para entrar com esse tema de modernização, principalmente quando o cliente é de outra empresa. Se ela não tem capacidade de entregar a modernização com rapidez, a gente vai plantar uma semente ali que ela vem mesmo, gente, porque não tem condições de entregar na velocidade que a gente entrega e na solução que a gente, com as soluções que a gente entrega, tá? Bom, acho que é isso. Respondi aqui boa parte das perguntas, né? Já passamos aí 20 minutos das 4 horas. Pessoal, é isso, né? Modernização precisa ser encarada dessa forma mesmo, muito importante. E utilizem a modernização como antes e depois nos seus materiais de divulgação. Isso atrai bastante, né? Nós somos muito impactados com essa. Quando a gente vê uma casa de máquina antiga, né? Que ela está toda modernizada, limpinha e tudo mais, traz até um quentinho no coração. Tem mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? O que vocês acharam desse horário? Para vocês é bom? É melhor de manhã? Depois vocês me comentam aí no meu WhatsApp, aqui para o Alex, para a gente saber se a gente faz mais turmas à tarde ou se de manhã é melhor. Perfeito. Vamos fazer uma pesquisa com o pessoal que participou já dos treinamentos e o que que eles acham do horário, porque é importante a gente ouvi-los, né? Tá? Ó, a Carla está dizendo que o horário é perfeito. Ela participa de manhã e à tarde, né, Carla?
Para você é importante até treinamento. A gente tá tocando aqui, mas vocês não se preocupem, não, tá? Meu filho fica comprando um monte de coisa e aí chega aqui toda hora, coisa não para o dia inteiro, chegando coisa que ele compra de entrega. Tem que botar um robô aí para pegar, cara. Pois é, eu pensei na hora, viu, Fábio? Foi muito engraçado. Pensei na hora, falei, nossa, eu preciso disso urgente. O Robson falou que esse horário para ele é bom, olha lá, tá vendo, Alex? Bom, gente, acho Legal. que é isso. Bom, Então é isso. Agradecemos a presença de todos mais uma vez. Muito obrigado. E mês que vem tem mais. Mês sempre que aí, vem né? tem Sempre mais. presente. Obrigado, Kátia. Obrigado, Alex. Obrigado a todos aí. Ótimo. Obrigada a Obrigado a todo mundo, todos. gente. Boa Kátia, tarde. obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.